Encontro com o mal. Eles cavalgaram em silêncio por algum tempo pela cidade, Neia manteve os olhos diretamente à frente dela, e suas costas estavam retas como uma vareta. Apesar de seus melhores esforços, ela não conseguiu conter completamente sua intenção de matar, mas como não era direcionado a ninguém, deu a ela um ar opressivo que era tão generalizado que a ajudava a se encaixar. Tinamok cavalgava ao lado dela, mas não conseguia pensar em nada que valesse a pena dizer para preencher o silêncio. De sua parte, ela não pôde deixar de notar os guardas andando na estrada à sua frente. Eles usavam armaduras de alta qualidade, não eram apenas uma cota de malha, eles usavam uma cota de malha com elos diferentes uns dos outros. Muitos deles pareciam ser de platina, mitril e orichalcum, todos intercalados com outros de aço. Neia gradualmente percebeu que eles estavam se aproximando de um edifício de aparência particularmente sinistra, e decidiu quebrar o silêncio. A armadura deles é diferente. Ela disse. Lembra quando eu estava falando sobre as minas aqui? Tinamok perguntou, ao que Neia assentiu. Eles têm minas de orichalcum, minas de mitril, minas de platina, minas de ferro, tem muito aqui, e por ser perto, é barato, relativamente falando, e então eles compram materiais, e fazem conexões. Eles ainda não têm o suficiente para fazer trajes completos para todos, mas os elos são baratos, então eles fazem cotas de malha com elos mistos, que são exclusivas do reino sagrado, e desta cidade em particular. Os elos variam em força, mas é preciso apenas um elo bom para parar um corte. Eles usam menos dos elos mais fortes, e liberam mais material para outros projetos ou mais armaduras. Ele explicou. Muito esperto. Ela disse a contragosto. Eles podem não ser pessoas muito boas, mas isso não os torna estúpidos. Ele respondeu. Ficaram novamente em silêncio, com grande desconforto, como normalmente acontece depois de um ataque de raiva, mesmo que não seja dirigido ao presente. Neia ficou grata quando eles chegaram a um grande portão de ferro forjado, onde tinha 2 guardas em armaduras de placas de orichalcum completas, e alabardas com cabeças de mitril. Tinamok Garamós, mercador. Ele disse. Neia Baraja, Justiça Negra. Ela disse. Enquanto verificavam a lista, e abriam o portão, os 2 passaram sem dizer mais nada. Ao passarem fora do alcance da voz, os guardas disseram, um ao outro. Aquela era a escudeira do rei feiticeiro, você sentiu isso? Ele perguntou. O outro assentiu entorpecido, eu não quero que aquela mulher venha atrás de mim. Ela é o que você esperaria de um servo dos mortos-vivos. Eles fecharam o portão atrás dos 2, e um servo, um humano desta vez, se aproximou, e pegou seus cavalos pelas rédeas enquanto eles desmontavam. Pegou Neia de surpresa que ele não usava correntes. Isso a levou a olhá-lo mais de perto. Ele tinha cabelos ruivos, e roupas limpas, mas não excessivamente ricas, suas mãos eram calejadas, mas seu rosto era macio. Ele usava boas botas, e estava armado com uma pequena adaga, e uma espada curta. Você é um servo aqui? Ele sorriu, por assim dizer, sou um aprendiz, meu pai trabalha em um dos escritórios, um dia vou assumir o cargo dele, então é aqui que estou começando, aprendendo os fundamentos, e como as coisas funcionam. Isso faz sentido. Neia disse simplesmente, muito bem, obrigada por levar os cavalos. Ela agiu educadamente. Por aqui, Neia. Tinamok disse, e começou a andar. A porta foi aberta por outro servo humano, também um jovem, e enquanto Tinamok liderava o caminho pelo corredor, Neia notou uma falta distinta de qualquer um dos servos elfos que eram tão comuns em outros lugares. À medida que sua confusão crescia, Tinamok percebeu, e explicou, simplificando, eles não confiam neles tão perto. Se ao menos eles o fizessem. Neia disse com pesar enquanto imaginava como seria fácil derrubá-los então. Era a eficiência racional de tudo isso que mais enojava Neia. Os guardas humanos que ela tinha visto eram disciplinados, e bem equipados, melhores do que a maioria dos lugares que ela tinha estado, as ruas eram ordenadas, e limpas. O layout da cidade era previsível mesmo em seu horror, cada quadrado continha um par de pilares de punição, visíveis com tanta regularidade que ela não podia deixar de imaginar que eles estavam lá tanto para lembrar a classe serva de sua existência quanto para uso prático real. As classes serviçais eram obedientes e silenciosas, fossem humanos ou elfos, mas apenas os humanos naquelas correntes verdes e brancas, e nem todos os brancos tinham alguma evidência de esperança em seus rostos.
Neia manteve a boca fechada daquele ponto em diante, mantendo seus pensamentos para si mesma enquanto tomava nota do layout do lugar. Era um degrau acima do hotel. Este edifício era feito de pedra-sabão, lindamente polido e decorado com elaboradas pinturas e afrescos que foram literalmente feitos por uma cuidadosa colocação de pedra. Foi um pouco antes da entrada da principal câmara do conselho que ela parou repentinamente com uma mistura de horror e admiração. No teto, os padrões de pedra foram dispostos para revelar a humanidade e os deuses, uma cena elaborada representando um paraíso celestial, mas em cada mão humana havia chicotes. Enquanto isso, no chão, a pedra multicolorida foi colocada para mostrar demi-humanos e outras raças, todos acorrentados ou sangrando, todos os olhos voltados para o teto com medo. Nenhum demi-humano era representado com dignidade, e embora Neia tivesse lutado contra demi-humanos antes, sua experiência com orcs, elfos, e seu tempo no reino feiticeiro, sem mencionar seu tempo em Nazarick, a ensinou que eles não eram menos merecedores da vida e dignidade do que ela era. O contraste entre o paraíso no teto e o inferno no chão sobre o qual ela estava caminhando fez seu estômago revirar. Mais do que qualquer coisa que ela tinha visto até agora, esta bela e terrível câmara opulenta onde as pessoas esperavam para ver os chefes do governo da cidade encapsulava tudo o que ela via que estava errado aqui. É impressionante. Ela disse com veracidade ambígua, pois realmente a impressionou. Fingindo que ela quis dizer outra coisa, o desconfortável Tinamok respondeu: sim, o estilo de arte aqui é único. Ele se ajoelhou na pedra sob ele, tirando o pé do rosto aterrorizado de um elfo. Para fazer isso, eles extraem pedra-sabão em milhares de toneladas, então os artistas cortam pedaços de pedra algumas vezes na largura de um dedo para fazer a forma certa, às vezes injetando corantes de sombreamento no material poroso para obter o tamanho certo, então eles usam magia para selar a pedra novamente, criando-a como uma grande peça de quebra-cabeça. O chão embaixo de nós provavelmente não tem mais do que a espessura de um dedo, e é colocado sobre granito barato, e eu diria que o teto é feito quase da mesma maneira. É tudo muito impressionante. Ele disse, colocando o mesmo significado na palavra que Neia tinha colocado. Diante deles havia duas enormes portas de bronze. Elas tinham formas esculpidas elaboradas, mostrando os 6 deuses de pé com as palmas para cima, como se ordenassem que qualquer um que viesse à sua frente parasse. Foi particularmente impressionante pois as portas subiram 10 metros do chão até o teto alto, e Neia se perguntou como eles planejavam abri-las. Sua resposta não demorou a chegar, quando ela ouviu o giro de uma manivela ecoando do outro lado enquanto a porta se abria lentamente. Ela concluiu que eles usavam um sistema de roldanas nas paredes, aumentado por engrenagens para garantir que não tivessem que usar os músculos para fazer as coisas funcionarem. Ela permitiu que Tinamok passasse primeiro, e depois o seguiu. A câmara não era o lugar escuro e opressivo que ela esperava, uma claraboia estava no topo de uma cúpula arredondada que era o teto, e inundou a câmara com a luz do sol. Ela viu que a câmara passou de uma superfície plana na porta, para cerca de 3/4 antes do outro lado da sala, se tornar uma escada que gradualmente se moveu ao redor do lado curvo da sala, que conduziam a uma grande plataforma onde repousava um painel de pedra negra. Tinamok se curvou para vários homens e mulheres, vestidos de maneiras diferentes uns dos outros, mas sentados em grupos de roupas similares, todos juntos, o que disse a Neia que eles eram membros das mesmas facções. A facção militar era clara, eles usavam uniformes marciais com decorações no peito, e pedaços de armadura leve, como braçadeiras em seus antebraços, e ela pensou ter detectado ombreiras e suspensórios sob o tecido que cobria os ombros e bíceps. Ela não sabia dizer o material, provavelmente couro ou metal muito fino, mas dava a eles uma diferença de tamanho fora do normal. Os 5 estavam sentados no lado esquerdo da mesa. Na extrema direita, os comerciantes eram igualmente óbvios, eles estavam ricamente vestidos com sedas e joias, e no peito de cada um deles ela viu o que ela imaginou ser um símbolo da categoria de produtos em que se especializavam: metal, madeira, e um deles usava a imagem bordada de um chicote. Ela adivinhou qual era o produto dele, e enquanto sorria educadamente, jurou que ele morreria gritando. Eram 4, mas 5 cadeiras. As demais cadeiras eram ocupadas por homens de terno e toga sacerdotal, representantes de outras facções da oligarquia. Neia mal suprimiu seu desejo de bufar com a imagem nobre que essas criaturas tentaram criar para si mesmas.
Seu melhor trabalho não passava de arranhões de uma criança em comparação com o que ela tinha visto em Nazarick, e seus ares nobres, que eles tentavam assumir colocando-se 3 metros acima da cabeça de um homem adulto, pareciam mesquinhos. Ela se ajoelhou diante do Rei dos Reis, o Deus dos deuses. Isso não era nada em seu reinado eterno e digno. Eles não tinham o ar de reis, quaisquer que fossem seus esforços. A luz branca da câmara emitia um ar de tentativa de santidade, algo que ela achava repugnante, dado o que tinha visto da cidade. É bom ver você, Tinamok. Uma das mulheres sentadas com os padres disse. E você também, senhora Reika. Tinamok disse com um educado arco de cabeça. Eu esperava que você voltasse com seu tio. Ela disse, ele foi ao Golden Roan para encontrá-lo antes de você vir aqui. Há assuntos urgentes para discutir. Ela disse. Que estranho. Tinamok disse, não o vi, devemos ter nos desencontrado por poucos minutos. Quem é essa atrás de você? Um homem de voz firme da facção militar perguntou. Lord Gínia, está a Lady Neia Baraja, o rei designou ela, e seu grupo de guerreiros para proteger minha caravana ao longo de nossa missão comercial. Seu apoio foi inestimável, eu não estaria aqui se não fosse por ela. Tinamok respondeu, e Neia assentiu educadamente. Já ouvi falar de você. Ele disse. Obrigada. Neia respondeu. Eu não disse que ouvi coisas boas. Lord Gínia respondeu. Isso depende do que você chama de bom. Se você ouviu o que eu disse, e fiz, então digo que fiz coisas muito boas. Se você acha que essas coisas são ruins, bem, duvido que veremos no olho a olho o que significa ser bom. Neia disse bruscamente, oferecendo uma crítica implícita não tão sutil de seu valor moral, era bom o suficiente para calá-lo pelo menos, mas seus olhos não a deixaram. Os padres, por sua vez, começaram a olhar com adagas para ela. Neia pegou seus olhares impassíveis no início, então ela olhou para baixo, removeu sua viseira, e dobrou-a para que ficasse pendurada no peito de sua armadura, logo abaixo de seu pescoço, e então ela levantou seu rosto, e encontrou seus olhos com os dela. Entre sua reputação, e seu olhar aterrorizante, não era algo para o qual eles estavam preparados, e a silenciosa guerra de ódio entre as religiões rivais enchia o ar de tensão, mas um a um os padres desviaram o olhar, incapazes de suportar os olhos terríveis do arqueiro de olhos loucos. A tensão foi quebrada quando o industrial falou, eu entendo que você está restabelecendo laços comerciais em todo o reino, muito impressionante, na verdade tivemos contatos de alguns dos escritórios comerciais que você restabeleceu. Prart enviou um enviado recentemente, e o mesmo aconteceu com várias aldeias por meio deles, ouvimos muito e, preocupações militares à parte, tudo tem sido uma bênção para os negócios. Então, você vai comprar alguma coisa em particular enquanto estiver aqui? Vou comprar grãos com a intenção de levá-los para o norte na viagem de volta, mas também notei a abundância de elfos aqui, e esperava adquirir alguns para um teste de serviço doméstico em outro lugar. Tinamok respondeu, criando rapidamente uma história para encobrir as compras de elfos que ele tinha certeza que já estavam acontecendo. O rei aprovaria? Um comerciante perguntou curiosamente. Se um não vai, o próximo vai. Tinamok disse com uma voz sombria. Foi recebido com vários sorrisos de lobo, mas Neia também se viu diante de alguns olhares preocupados em sua direção. Tudo bem dizer isso perto dela? Lady Reika perguntou. Neia olhou para a mulher com cara de pedra, e ficou em silêncio. Se você pode dizer isso para mim, você pode dizer isso para ela. Tinamok respondeu com firmeza. Isso atraiu alguns olhares de dúvida, mas principalmente de alívio. Os braços de Neia cruzaram na frente dela. Minha lealdade é reservada ao divino, e ao meu povo. Ninguém que não deveria, vai ouvir o que você diz. Ela disse com uma voz que desafiava qualquer um que ousasse chamá-la de mentirosa. Houve silêncio por um momento, e então Tinamok falou. Como eu disse, eu confio nela completamente. Isso resolveu o assunto, pelo menos por enquanto. Neia mergulhou em seus próprios pensamentos enquanto Tinamok discutia os detalhes de como ele negociaria, o que ele cobraria, quanto tempo ele permaneceria, e quais mercadorias ele estava disposto a aceitar no lugar de moeda para negociações futuras. No final, ele saiu com uma licença que permitia a ele e sua caravana negociar em todos os bairros, bem como permitir a todos os seus comerciantes o direito de gritar por seus bens, e o direito de levar trabalhadores penitentes, ou seja, escravos, fora dos muros da cidade, desde que fossem guardados. A única coisa que chamou a atenção de Neia foi a cláusula de punição. E também,
Como você concordou em pagar um imposto de 10% sobre as vendas brutas em vez das líquidas, você tem direito à cláusula de punição por trabalho penitente condenado à prisão perpétua, colocando total discrição sobre o assunto de suas vidas em suas mãos. No entanto, qualquer um que você colocar resultará em uma compensação ao tesouro da cidade pelo custo de revenda futura, com uma multa total por trabalho infantil não qualificado de 7 moedas de prata, trabalho adulto não qualificado de 20 moedas de prata, e trabalho adulto qualificado de ser avaliado com base na profissão. Lady Reika disse, lendo os termos. Eu tenho um grupo substancial comigo no Golden Roan, respondeu Tinamok. Não posso jurar que os soldados em particular serão atenciosos com os custos de danificar as fêmeas. Elas são contadas como qualificadas ou não qualificadas? Ele perguntou com uma máscara fria no rosto. Houve uma breve conversa entre os padres e os mercadores, concluindo ao final com Lady Reika dizendo: em estabelecimentos de alto padrão que custem 2 ouros ou mais por dia, eles serão contados como mão de obra qualificada, em locais mais baratos onde o custo é tão baixo como alguns cobres, ou prata, igual à metade do valor de uma peça de ouro. Eles serão considerados mão de obra não qualificada, com os lugares mais baratos sendo precificados da mesma forma que o custo do trabalho infantil não qualificado. Ela deu sua decisão como se estivesse dando a previsão do tempo. Neia sentiu-se mal novamente. Ela se consolou imaginando o quarto pegando fogo. Ela tentou não ouvir o resto antes de ver Tinamok se curvar, e ela o imitou rigidamente. Ela se virou e começou a caminhar atrás dele. Tinamok manteve a máscara no rosto. Segure-a, ele disse asperamente sob sua respiração. Mantenha-se junto até sairmos daqui e voltarmos para o hotel. Eu admito, eu me afastei mentalmente um pouco. Quanto tempo vamos ficar? 3 semanas, disse Tinamok. Neia levantou uma sobrancelha. A maioria das nossas visitas duram alguns dias, no máximo. Por que tanto tempo? Ela perguntou. Pela forma como essa cidade é centralizada, passa muita mercadoria por aqui que eu vou trocar. Não sei se você percebeu, mas além de deixar as pessoas, eu tenho perdido peso. Ele disse, levando Neia a olhar para ele em dúvida. Ele sorriu amplamente pela primeira vez desde que chegara a Vemark, e começou a explicar de maneira animada: eu sempre começo com os produtos mais pesados e crus, depois vou subindo, à medida que os produtos que adquiro ficam menores e mais leves, cada vez mais valor é levado em uma caravana cada vez menor, até que chego à minha etapa final, onde só preciso depositar a riqueza e os documentos de crédito na casa da Guilda dos Comerciantes. Assim, minhas despesas continuam diminuindo a cada etapa da jornada conforme cada vez menos comida é necessária. Posso até vender os vagões se não estiver levando passageiros suficientes se movendo de uma cidade para outra. Isso é brilhante. Neia disse com sincera admiração. Tinamok curvou-se em falsa humildade. Sim, é. Ele disse com um sorriso cru e feliz. A essa altura, eles chegaram à entrada, e um par de cavalos foi conduzido até os dois. Eles montaram novamente, e partiram em um trote suave. Meu tio, Tinamok disse para si mesmo. Neia pensou 2 vezes em suas palavras. Aquele seu tio foi te procurar. Ela disse, em toda a sua glória repugnante. Tinamok disse, com o rosto radiante, ele é um homem vil e desagradável, e eu não duvido que ele estava apenas me visitando para ver se o hotel tinha alguma nova elfa que fizesse o aluguel de um quarto valer a pena. Será que algum dia encontrarei alguma coisa nesta cidade que não me enoje? Neia perguntou com um suspiro. Duvido muito. Admito que os artesãos são inigualáveis, eles fazem trabalhos incríveis, mas tudo aqui está contaminado. Tinamok disse. Quando as pessoas estão mergulhadas no mal por tempo suficiente, elas perdem a capacidade de dizer o que é bom e o que não é. E quando uma geração cresce após a outra, aprendendo com aqueles que vieram antes que não conheciam o que é mal quando eles viram, aquela geração está convencida de que o mal que eles fazem é realmente bom. Ele disse. E um grito ecoou em algum lugar distante, mas não foi registrado por ninguém, exceto pelos funcionários públicos. Seus arrepios de medo faziam suas correntes chacoalharem. As mãos de Neia apertaram as rédeas de sua montaria. Eles ficaram em silêncio o resto do caminho de volta para o hotel. Quando Neia entrou no saguão do hotel, desejou a Tinamok um dia produtivo, e foi imediatamente para seu quarto. Ela encontrou Iliana, Ceze e Skana, sentadas, e esperando por ela. Ela fechou a porta atrás de si e trancou-a, então se moveu suavemente até a mesa, e se sentou.
Emocionalmente esgotada, Neia caiu para trás em sua cadeira, e colocou as costas da mão sobre o rosto. Skana, odeio pedir, mas adoraria um pouco de chá, se tivermos. Antes que Skana pudesse reagir, Iliana já havia se levantado. Eu farei isso. Ela disse. Skana e Neia se entreolharam hesitantes antes de Skana dizer: tudo bem, eu faço isso. CZ parecia curiosa. Por que importa quem faz isso? Skana virou-se para CZ e disse: Neia me pediu porque estamos, vamos apenas dizer unidas. Fazemos coisas uma pela outra por carinho, como você faz com seus adesivos. Então ela gesticulou para Iliana, e disse: Iliana é uma prisioneira, tê-la fazendo isso não seria uma questão de afeto, mas de crueldade, tratando-a como se ela fosse um animal de carga. Iliana sorriu docemente: tudo bem, eu sei que não é assim, por favor, deixe-me fazer algo, por menor que seja, porque eu quero. Skana hesitou, depois se sentou. Como quiser. Ela disse. Ela saiu da sala, e o silêncio preencheu o espaço que ela havia deixado, só foi quebrado quando CZ pegou um adesivo, e colocou na bochecha de Skana. Bonitinho. Ela disse, arrancando um sorriso de Skana. Neia começou a desabotoar as botas, e suspirou de alívio quando as tirou. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Ela perguntou. Vários de nosso povo compraram escravos elfos. CZ sugeriu criar dossiês sobre eles para que pudéssemos identificá-los por nome, família, profissão, e assim por diante. Dessa forma, eles poderiam ser reencontrados com suas famílias mais tarde, ou poderiam ser mais facilmente integrados no reino feiticeiro. Já designei um de nosso pessoal para isso, e eles estão sendo. Seu rosto se contorceu em desgosto. Armazenados, no distrito dos armazéns, vários de nosso povo doaram cobertores e outros materiais para eles, para tornar as coisas mais confortáveis. Skana disse. Eles sabem? Neia perguntou. Não, absolutamente não. Eu não iria arriscar nada até que Iliana nos desse seu relatório hoje. Skana respondeu. Foi nesse momento que o som de batidas aconteceu na porta. CZ abriu, e Iliana entrou carregando uma bandeja de prata, um bule de vidro estava na bandeja, assim como 3 xícaras. Neia levantou uma sobrancelha. Você esqueceu um copo, Iliana. Ela disse quando começou a se endireitar, e voltar a uma mentalidade que era só negócios. Iliana balançou a cabeça. Sou um elfo, sou um escravo aqui, se trouxesse 4 xícaras para 3 humanos, atrairia olhares suspeitos. Eu não sou um humano. Disse CZ. O que? Iliana perguntou. Eu sou uma das empregadas demônios de Ainzoalgon, ele me enviou aqui para cuidar de Neia. Ela disse com um tom plano, e sem emoção. Iliana mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você, não odeia humanos, ou elfos? Ela perguntou com surpresa. Não. CZ respondeu. Dessas duas eu gosto. Ela acrescentou, e colocou um adesivo em cada uma delas novamente. Bonitinhos. Ela acrescentou mais uma vez. Incrível. Iliana disse, descobrindo que estava tendo que reavaliar constantemente o que estava aprendendo. Então, o que você conseguiu realizar? Neia perguntou enquanto Iliana servia o chá. Muito. Com todos vocês aqui, as coisas são uma colmeia de atividade, e consegui enviar mensagens para a maioria das pessoas que estavam saindo do hotel. As videiras estão crescendo, algumas já deram positivo. Há um problema, no entanto. Ela disse. Neia e Skana tinham expressões preocupadas. Qual é? Neia perguntou. Você viu a guarda da cidade? Eles são indiscutivelmente alguns dos melhores soldados do sul, eles estão muito bem equipados, e muito bem treinados, altamente organizados, assim como o resto da cidade. Alguns dos elfos aqui têm experiência na guerra com a teocracia Slane, mas a maioria deles são como eu, camponeses capturados de cidades isoladas que nosso maravilhoso rei. Sua expressão tornou-se amarga, e seu tom era profundamente sarcástico. Não se importava o suficiente. Eu não tenho ideia de como lutar, a maioria de nós nunca segurou nada mais perigoso do que uma vassoura ou um forcado. Se não sabemos lutar, que chance realmente temos? Ninguém quer simplesmente jogar sua vida fora inutilmente, poderíamos fazer isso mesmo sem ajuda externa. Iliana disse tristemente. Quando ela olhou para cima, ela viu sorrisos selvagens e lupinos nos rostos de Neia e Skana, que haviam trocado olhares. Os sorrisos eram cruéis, e elas se abaixaram, e tomaram um gole de suas xícaras de chá. Skana quebrou primeiro, e começou a rir, e quando Neia pousou sua xícara, ela disse, em uma voz tão doce quanto açúcar em uma torta recém-assada.
Acho que conhecemos algumas pessoas que podem ajudar com isso. Bom chá. Cesê disse, enquanto seu copo voltava para a mesa com os outros, e Iliana olhava confusa.